Bom, como a galera tem me relatado que está com dificuldade na programação, eu vou começar com o básico, para depois eu vou continuar aquela série de vídeos dos exercícios. Vou continuar ela em paralelo, mas vai ter essa sequência aqui que vai ser o básico para quem caiu de paraquedas na linguagem mesmo, ou na programação em geral. Peguei essa apostila aqui da Universidade Federal só para seguir como um guia. Eu não vou passar todo o conteúdo, eu vou passar as coisas mais importantes. Tem um monte de detalhezinho que, se parar para ler, você acaba dormindo no teclado aqui, né? Então eu vou começar com as coisas que eu considero assim mais importantes. Vamos criar um projeto primeiro, né? Eu vou criar um projeto do tipo console, na linguagem C ou C++. Eu vou usar o C, só que por padrão o Visual Studio marca lá como C++, ele engloba as duas numa só, né? Então, vou criar um projeto, vai ser... Vou colocar o nome dele. Por exemplo, eu vou desmarcar isso aqui para já mostrar essa opção também. A gente tem a opção de colocar a solução e o projeto no mesmo diretório, ou seja, vai ser uma pasta que vai ter um arquivo SLN, que é de Solution, quer dizer que é a solução do projeto, é onde você vai executar para abrir no Visual Studio. E tem o projeto em si, se eu não me engano é CProj, depende da linguagem. O que eu estou acostumado que é o C Sharp é CS Proj. Então o nome da solução é o nome que vai aparecer. Eu vou colocar diferente só para a gente ter como exemplo. Vou colocar solução em C. E o nome do projeto eu vou colocar projeto em C. Só para ver a diferença. Na pasta, eu escolhi pasta F2 pontos. Ele vai criar a pasta projeto em C. Tá? Eu tenho que colocar o nome depois. Porque quando eu troco o nome aqui em cima, ele troca o nome de baixo também. Isso é para caso a gente tenha algum programa, alguma solução que tenha vários programas separados. Por exemplo, se eu criar um programa para calculadora, um para bloco de notas e um outro programa que seja tipo um gerenciador de ferramentas. Ele que vai abrir a calculadora, ele que vai abrir o bloco de notas. Então eu coloco vários projetos em uma mesma solução. Então como é que vai ficar? Vai ficar a pasta solução em C e depois vai ter a pasta projeto em C. Eu vou criar aqui. Ele já criou, né? Ó, solução em C aqui em cima. E esse aqui é o projeto em C. Eu posso adicionar mais projetos, adicionar um novo projeto para colocar outro projeto dentro dessa solução. Depois eu defino qual que vai executar primeiro, se um vai depender do outro. Isso serve bastante para a gente criar bibliotecas, por exemplo. Se eu fizer que nem a gente tem aqui o include, eu já vou explicar isso. Mas se eu fizer a minha própria biblioteca, tipo biblioteca do Pedro, as funções e tal, para algum projeto específico, para armazenar no banco de dados, por exemplo. Eu posso criar minha própria biblioteca e daí eu vou dar um include nela aqui, né? Include lib Pedro, por exemplo. E daí o que vai acontecer? Eu só abrir aqui na apostila. A apostila aqui ele explica sobre os includes, né? Tanto que aqui ele coloca o ponto H, certo? Aqui ele não vem com o ponto H, porque como o Visual Studio ele usa por padrão o C++, se a gente quiser fazer um projeto em C, a gente tem que mudar algumas coisas. E daí aqui no gerenciador de soluções, se ele não estiver aparecendo, a gente vem aqui em janela. Não. Opa, peraí, são muitas coisas. Onde que era? Exibir? Aqui, exibir. E vai ter o gerenciador de soluções. Se ela não estiver aparecendo, vou fechar essas outras aqui também, ó. Se ela não estiver aparecendo, vem aqui, gerenciador de soluções. Ela vai aparecer aqui do lado, certo? Aqui a gente vai ter o que? Vai ter as pastas, os arquivos que a gente tem no nosso projeto. E daí ele já vem separado em subpastas. Aqui, ó, arquivos de origem, que vai ser onde vai ficar os arquivos .c, que vai ter os códigos. A gente tem os cabeçalhos, que são o arquivo .h, certo? Deixa eu apagar essa biblioteca aqui.
E a gente vai ter arquivo de recursos. Se eu quiser colocar uma imagem, um ícone no meu projeto, eu posso colocar ele aqui dentro. E daí na hora que eu compilar, ele vai ser compilado junto na saída do projeto, né? E no caso é uma pasta com um arquivo executável, porque a gente está compilando um projeto do tipo console. Ele vai ser um .exe lá. E não uma biblioteca, que seria .dll. Então a gente tem dependências externas. Aqui a gente não vai precisar mexer, mas o que tem aqui? São outras bibliotecas que o Visual Studio já inclui pra gente. Que nem... Se eu clicar nela, abre a visualização, não pode clicar. E a gente tem aqui, ó, deixa eu ver, aqui, stdlib, ó, ou stdio. O que ele tem aqui? A gente tem os códigos que tem dentro dessa biblioteca, porque o Visual Studio, ele, quando a gente dá um include, ele importa esse código. Então, na hora que eu der play para compilar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as bibliotecas que eu estou importando, puxar o código delas para o meu projeto e depois executar, porque a biblioteca é uma dependência, né? O programa, para funcionar, depende das bibliotecas que eu declarar aqui em cima. E como na apostila explica também, as bibliotecas a gente tem que declarar sempre no começo do código, porque ela vai ser executada primeiro. A gente tem que, o programa vai ter que importar tudo primeiro para depois executar o código. E bom, essa parte das dependências aqui a gente não precisa entrar muito em detalhes. A gente tem referências também, mas aqui eu acho que nem tem no C. Eu usava isso em C Sharp. Mas, bom, dando sequência aqui. Então, como é que funciona a linguagem, a programação em C? A linguagem em si é parecida com C++, então vai ter pouca diferença de uma para outra, né? E... turn 0, só para parar de dar erro. .h não, stdlib, stdio. Já vai funcionar. Aí, funcionou. O programa, como não tem nada, ele abriu e fechou, certo? Então vamos começar. Então, no nosso projeto a gente tem o arquivo que ele cria automático, né? Eu vou renomear para main.c. Por que .c? CPP, o P é de plus, que significa mais, ou seja, seria o C++. Mas como eu quero fazer em C, eu troco para .c aqui. Tanto que, ó, eu troquei a extensão do arquivo para CPP, ele apareceu 2+ aqui. Se eu arrancar, ó, vai ficar um arquivinho aqui, o símbolo de um arquivo com o C, que é na linguagem C. Para o Visual Studio conseguir identificar, porque de uma linguagem para outra tem algumas diferencinhas. Elas são muito parecidas, mas tem algumas diferencinhas. Então, vamos voltar. A parte da biblioteca do include, o include não faz nada mais do que eu falei lá. Ele basicamente copia o código que tem essa stdio.h e é como se ele copiasse e colasse o código aqui antes do nosso código em si, do nosso projeto. Então ele vai lá, cola todas as funções, as ferramentas que a gente vai precisar e vai, quando a gente der o play, ele vai executar todas elas, vai criar as funções, as variáveis, as coisas que tem na biblioteca e depois ele vai executar o nosso código, certo? Então, a parte das bibliotecas é relativamente simples. A gente não precisa decorar todas as bibliotecas, mas é interessante a gente gravar algumas, que nem essa stdio. Eu vou traduzir. STD é a abreviação para Standard. Aqui, eu tenho até a sugestão da inteligência artificial. Standard Input Output. IO seria Input Output, ou seja, é o padrão de entrada e saída. Ou seja, para eu poder usar o teclado e exibir no console, que na hora que eu executo, o que apareceu? A console de depuração, né? Se eu der o play normal vai ser... Ué, tá como console de depuração? Tá, tudo bem. Mas é um console. Essa telinha preta é um console. Nada mais é do que basicamente uma janela que vai mostrando o que a gente imprimir. Aqui essa mensagem que aparece por padrão é pelo programa já ter finalizado, tá? Porque a gente não colocou nada para o programa esperar, então ele não
não fez nada, né? Tem só uma coisa que a gente tem que fazer no Visual Studio, tá? Para programar em C. A gente tem que criar um define underline crt underline secure no warnings aqui. Essa definição aqui a gente está definindo pro nosso compilador, que é o Visual Studio, definindo para ele que a gente não vai mostrar os alertas de segurança, certo? Para quando a gente usar alguns comandos como o scanf, por exemplo, ó. Eu não quero esses comentários. A gente colocar um scanf, que é para o usuário digitar, dar uma entrada de texto, ele não vai dar erro, certo? Se eu arrancar isso daqui, ó, vou comentar. Vamos lá. Olha lá, ele já começou a alertar. Deixa eu ver se ele vai compilar. Olha lá, ele nem deixou compilar, ó. Deu erro, por quê? Porque o Visual Studio considera essa função uma função insegura, tá? Mas como a gente não está trabalhando com nada muito sério, que vai precisar de uma segurança mais avançada ou alguma coisa do tipo, a gente pode usar isso porque o scanf ele é mais prático do que algumas outras formas de ler da tela, né, o que o usuário digitar. Agora, para a gente começar, a gente já importou a biblioteca de entrada e saída, ou seja, se eu fizer um printf, vou deixar o hello world. Se eu não tiver essa biblioteca, eu vou dar play, ele não vai dar certo, por quê? Porque o printf é uma função desta biblioteca. Então, como eu dei play e ele não funcionou, eu tirei o comentário da biblioteca que ó, funcionou, apareceu o hello world e depois o texto de finalização do programa. Então, como é que funciona o programa? Ele é como se fosse uma receita de bolo. Ele vai indo linha por linha, ele lê isso aqui, ele fala, tá, estou criando uma função. Quando a gente abre as chaves aqui, o que quer dizer? Quer dizer que tem um bloco de código, um trecho de código para essa função. Eu costumo usar esse padrão aqui de colocar na frente. No meu ponto de vista fica mais fácil de entender. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma função, ó, int soma, por exemplo. É uma função que vai fazer uma soma. Como ela tem o int aqui, se eu quiser criar uma variável, ó, int a, por exemplo, cria a variável a, certo? Aqui, como eu tenho uma função, que eu abri e fechei o parênteses aqui, quer dizer que é uma função, certo? A gente vai executar ela. E o int quer dizer que ela vai retornar um valor. Então, por exemplo, eu tenho uma função que chama soma, o que ela vai fazer? Return, de retornar, aqui, um exemplo da sugestão aqui, 2 mais 2, ela vai me retornar o valor 4. Então eu posso chamar aqui, ó, soma, executei a função, certo? Só que ele está retornando o valor 4. A linguagem ela aceita você executar uma função que tem um retorno do tipo inteiro sem atribuir para nada, ela só executou e boa. Só que eu não quero que esse valor seja perdido, porque senão eu vou mostrar 4 onde? Não vai mostrar em lugar nenhum. Então o que eu faço? Eu posso colocar um A aqui, ó. Deixa eu arrancar isso aqui. E apagar os espaços. Aqui, ó. Eu criei a variável A. E o que é o valor do A? É o que essa função me retorna, que no caso é 4. Certo? Então eu fiz uma função do tipo inteiro. Ela retorna, no caso ali, a soma de 2 números, né? Eu posso... Deixa eu ir seguindo um pouco a apostila para não ir muito longe. Aqui a gente tem alguns exemplos de bibliotecas e as explicações do que elas têm nela. Essa parte de define eu não vou entrar muito. Também é um pouquinho complicado, um pouquinho desnecessário para o começo. Aí, bom, vamos ver. Aqui a gente vai ter os tipos de variáveis, certo? Vamos começar pelos tipos de variáveis então, já para a gente não perder muito a linha da sequência da apostila. A variável nada mais é que como se fosse uma gaveta. Tem uma gaveta e ela guarda alguma coisa dentro dela. Então os tipos que a gente tem é o tipo char, ela guarda apenas um caractere, uma letra que seja, um espaço, uma vírgula, qualquer símbolo, mas um só. A gente tem o int, que guarda o número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem o float e o double, que ele guarda um número, eles dizem ponto flutuante. É o que? É um número com vírgula, basicamente. É um número que não é um número inteiro.
E a gente tem o tipo void. O que é o void? O void, a tradução da palavra void é vazio. Ou seja, se eu criar uma função aqui, ó, void função. Criei minha função. O que ela vai fazer? Ela vai executar o código que tiver aqui dentro. Vai executar o código que eu fizer aqui. E não vai me retornar nada. Ou seja, se eu chamar ela aqui, ó, função, o que ele vai fazer? O código está descendo aqui. Tá? Executou isso aqui. Veio aqui, ele vai executar. Na hora que eu chamar a função, ele vai fazer o que? Ele pula para cá, executa o que tem aqui dentro. Na hora que ele chegar aqui na chavinha, ele continua de onde ele tinha parado. E depois vai executar o próximo comando, que é o return, que finaliza o programa, certo? E a função void, ela não tem retorno nenhum. Se eu fizer, por exemplo... antes da sequência disso aqui, deixa eu só ver se não tem mais... esses aqui são os tipos básicos, né? A gente não vai entrar em string agora. Mas vamos dar uns exemplos primeiro antes de começar a entrar em função. A gente tem o char. Por exemplo, caractere é igual a, por exemplo. Então, essa variável caractere, essa gaveta caractere, tem esse valor aqui dentro, a. Se eu fizer o int, a mesma coisa. Vai ser int inteiro é igual a 10, por exemplo. Então eu tenho uma variável que tem o valor 10, certo? Isso não tem muito segredo, a parte de variável é simples de entender e é muito essencial para programação, pra tudo na programação. Tudo você vai usar variável, que é onde você vai guardar os valores, os textos, o que for ser exibido, o que for ser lido, tudo vai ser guardado em variável. A gente também tem os modificadores, eu vou deixar para entrar um pouquinho depois. Ele acaba complicando um pouco a situação, certo? Então vamos voltar aqui. A gente tem o inteiro, o float, vou dar alguns exemplos. O double, ele tem o real também? Tem o real também? Não, o real é em outra linguagem. E tem, deixa eu ver se aqui ele permite. Ele não está permitindo a variável booleana, porque eu tenho que importar a biblioteca, né? Ele já dá, até dá sugestão aqui. Eu tenho a biblioteca stdbool, standard bool, bool é de booleano. O booleano nada mais é que um valor que vai ser entre 0, deixa eu até dar aqui, ó, beleza, 0 ou 1, ele só pode ser esses dois valores. No caso 0 seria false, que é falso, né? E 1 é true, que é verdadeiro. Então o booleano ele funciona assim. Se eu quiser fazer uma... Pronto, passou a moto. Tá. Se eu quiser fazer uma verificação se alguma coisa é verdadeiro ou falso, eu uso o booleano que ele simplifica bem a vida. Mas eu posso usar o inteiro também normal. Porque se eu tiver um inteiro, no caso ali nosso inteiro, né? Inteiro, o valor dela for 1, ela pode funcionar como um booleano. Mudei o valor para 0, ela ficou como se fosse falso. Porque a linguagem em si, ela interpreta o número 1 como verdadeiro e o número 0 como falso, certo? Então eu posso verificar usando ou 1 ou 0, ou true ou false, ou passar um inteiro para verificar. Então essa parte das variáveis eu acho que eu já falei das principais que vão ser as que a gente vai usar. Depois eu entro na string, que é uma evolução, digamos assim, do char. E aqui a gente tem os tipos básicos de variáveis que a gente vai usar. O booleano no C ele nem está considerando como se fosse um tipo muito básico, porque a gente tem que ter uma biblioteca para usar ele, né? A gente normalmente usaria um inteiro e definiria como 0 ou 1 para verdadeiro ou falso. Tá, agora dá para explicar a parte de... Acho que não vou entrar nessa parte ainda não. Acaba complicando muito. Eu vou entrar na explicação das funções. Função nada mais é que um trecho de código que a gente separa do código principal para a gente reaproveitar. Essa função minha aqui chama soma, por exemplo. E ela faz o que? Ela me retorna 0, tudo bem. Ela me retorna 0, certo? Eu poderia usar essa função soma aqui
para me retornar um valor. Tipo assim, eu tenho o inteiro, uma variável, e eu vou ter o valor, e ela vai executar a função soma, o valor que a soma retorna. Vou trocar para int. O valor que essa função me retorna vai ser atribuído na variável inteira. Se ela começar a retornar 10, o valor de inteiro depois de executar essa linha aqui vai ser 10. E a gente tem vários tipos de funções. A gente tem o void, que é uma função que não retorna nada. Ela só faz alguma coisa. Que nem o exemplo da inteligência artificial aqui, ó. Ele dá até a sugestão já. Printf hello. Então eu vou apagar esse motor de variável aqui e vou só chamar aquela função. Eu tenho uma coisa que eu vou repetir muitas vezes. Eu vou fazer muitas vezes essa mensagem na tela. Em vez de eu colocar ela aqui, ó. Se eu der play, ele vai fazer o quê? Hello world, certo? Exibiu o que eu estou pedindo para fazer. Só que eu vou precisar executar muitas vezes. Então eu crio uma função que faz isso, que eu quero que repita muitas vezes. Continuando a gravação aqui. Eu esqueci de um ponto bem importante. Que é assim. Se a função está abaixo do main, como o código executa na sequência, a função vai ser criada depois. Então por isso que ele estava dando erro, certo? Se eu colocar ela antes do main, ele vai funcionar, certo? Por quê? Porque o programa foi lá lendo linha por linha, criou essa função, e daí quando eu fui chamar ela já existia, certo? Tem uma forma de fazer isso também. Pausei sem querer aqui. Tem uma forma de fazer isso de uma... ele já está até dando a sugestão aqui já. Quer fazer o quê? Eu quero colocar a função embaixo, eu não quero colocar ela lá em cima. Eu quero deixar no começo ali o main, que é a minha função principal. Ela vai ficar fácil de ler e tal. Então o que a gente faz? Aqui, ó. Na página 7 aqui, ó. O protótipo da função. O que é? Ela é a mesma coisa que essa primeira linha aqui. Só que sem abrir as chaves. Como é que ela funciona? Eu vou fazer isso aqui, ó. Void função. Ou seja, eu estou falando para o programa, ó, existe uma função que chama função, certo? E daí o programa basicamente vai criar ela. Vai criar essa função, que é o protótipo dela. Se eu tiver algum valor aqui dentro, algum parâmetro, tipo int inteiro, por exemplo, aqui no protótipo também eu tenho que fazer igual. Porque isso aqui é uma forma de a gente não se perder. Aqui ele está dando erro porque eu não coloquei nenhum inteiro, né? Está passando um valor inteiro. Então, para que serve isso? Para a gente criar uma lista com todas as funções que, basicamente, para a gente fazer uma lista com todas as funções. Void, não é void. Int soma. A gente cria como se fosse uma lista com todas as funções que vão ter no programa. Eu posso colocar o conteúdo dela depois, lá para baixo. Mas aqui eu tenho que criar para o programa basicamente saber que existe essa função. Porque senão aqui ó, ele está chamando a função. Só que ela ainda não foi criada. Como é que o programa vai saber que é uma função, que não é eu escrevendo coisa errada no código, certo? Então essa parte do protótipo é basicamente isso aí. Vamos ver se tem uma explicação melhor. Permite que você forneça uma verificação mais forte de tipos através de protótipos, blá blá blá. É basicamente isso aí. A gente só cria ela aqui no começo, antes do código. Aqui em cima é só para, digamos, definir o nome para ela. Então, se eu não tiver isso daqui, a função que eu criei vai ter que estar antes do main, certo? Isso daqui, se eu não me engano, tem como passar em outro lugar. Acho que tinha como colocar no cabeçalho também. Não tenho certeza, vou ter que pesquisar isso depois. Por muito tempo que eu não mexo com C. Mas continuando, então, o que é uma função? Uma função é um trecho de código que eu vou repetir várias vezes. Por exemplo, que nem aqui eu mostrei, eu chamei a função, ele mostrou Hello World, certo? Se eu copiar isso e colar várias vezes, ó, quando eu executar ele vai fazer várias vezes, ó, Hello World, uma vez para cada função que eu chamei. Então, a função é só uma forma da gente otimizar o código, tornar ele mais modularizado. Mais reaproveitável, né? Porque, por exemplo, se eu for... No caso da soma ainda é um negócio muito simples, é só eu colocar 1 mais 1, por exemplo. Mas se eu tenho uma função que faz verificar CPF, por exemplo.
Se para eu verificar um CPF eu tivesse que fazer toda vez o mesmo código, você pega o valor, vai descobrindo se esse dígito é válido, se aquele não é válido, eu teria muito código repetido à toa. Então a função a gente reaproveita o código. Eu faço uma função, por exemplo assim, validar CPF, e daí aqui eu passo o valor que a pessoa... String não tem string. Eu vou colocar inteiro só para fins didáticos. E um exemplo. Tem a função que valida CPF. Eu passo o CPF, nunca vai ser inteiro o CPF, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Passei o CPF, verifico lá com os códigos se a lógica da validação tá certa. Passou, funcionou, o CPF é válido, eu retorno true. Se não for válido, eu vou retornar falso. E daí eu posso usar isso para verificar e reaproveitar essa função. Bom, dando sequência, então a palavra que vem antes do nome da função é o tipo que ela vai retornar, certo? Se eu tiver uma função que é do tipo char, ela vai ter que retornar um char, um caractere. Se eu colocar aqui, return A, deixa eu arrancar aqui também. Letra A. Eu tenho a função que chama letra A, certo? O que ela vai fazer? Me retornar um caractere, o caractere A. Se eu fizer aqui, printf, abrir, e eu chamo a função letra A, por exemplo. Tá. Só corrigir aqui. O printf eu tenho que passar primeiro, quando eu vou passar uma variável, eu tenho que passar a string aqui, um texto, que é o tipo de formatação dela, certo? No caso aqui, seria porcentagem C. Agora ele vai funcionar. Olha lá, apareceu o valor A, a letra A, caractere A, né? Por quê? A letra A eu posso chamar direto agora, ó. Se eu der o play, eu tenho uma função que me exibe a letra A. Então, quando eu tenho uma função do tipo char, ela vai me retornar um char. Se eu tiver uma função do tipo inteiro, tipo o main ali, por exemplo, ou vou criar uma outra aqui, int número 1, por exemplo, ela vai me retornar 1, certo? Eu vou ter que criar ela aqui. Daí aqui eu vou ter que trocar para D, porque é um número, né? Número 1. E retornou o valor 1. Se eu trocar aqui para 10, ela vai me retornar o valor que eu retornei aqui, certo? Eu estou sendo bem repetitivo e bem simples, é para quem realmente não entende nada de programação, tá? Se estiver muito devagar, faça um vídeo mais avançado um pouquinho depois. Então, as funções podem ter tipos diferentes. A função void, que nem eu falei, ela vai retornar vazio, ou seja, ela não retorna nada. Ela só executa. Ela serve para eu fazer um processamento de dados.